Olá pessoal, neste vídeo viemos apresentar para vocês o que é a Defensoria Pública. Está na Constituição Federal. Todos têm direito de acesso à justiça, mesmo que não tenha condições de pagar um advogado particular. Este vídeo falará da Defensoria Pública, uma instituição que garante assistência jurídica gratuita. Ao longo da história brasileira, existiram várias provisões legais garantindo o direito à assistência jurídica gratuita para a população que dela necessitasse, tanto em casos penais como em casos civis. Um marco importante é a Lei Federal 1060 de 1950, que estabeleceu que os poderes públicos federal e estadual concederam assistência jurídica aos necessitados nos termos da presente lei. Com a Constituição de 1988, o país adotou um modelo de abrangência nacional para organizar a provisão de tais serviços sob uma lógica pública estatal. Além de incorporar a legislação pregressa, ao estipular que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, artigo 5º, 74, a Constituição também estabeleceu a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º. Em 2004, a Emenda Constitucional número 45 assegurou às defensorias públicas estaduais autonomia funcional e administrativa, dando-lhes tratamento equiparável ao da magistratura e do Ministério Público. No plano internacional, o modelo adotado pela Constituição brasileira tem obtido importante reconhecimento. Em 2011 e 2012, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos aprovou por unanimidade 2 resoluções, recomendando a todos os países membros a adoção do modelo público de defensoria pública com autonomia e independência funcional. Mas apesar das previsões legais e do reconhecimento internacional como uma boa prática de modelo adotado no Brasil, a criação e implantação de defensorias públicas tem sido um processo lento, tanto em nível estadual como em nível federal. Curiosamente, essas resistências acabaram por catalisar ampla mobilização social. Em 2002, São Paulo assistiu à criação de um movimento pela Defensoria Pública, o qual veio a envolver nada menos que 440 instituições e deu início à organização de petições e manifestações públicas, além de busca de apoio para a causa em setores importantes da comunidade jurídica e do sistema político. A lógica de mobilização social que marcou a implantação da Defensoria Pública em São Paulo se diminuiu pelo país, configurando assim uma consciência social sobre o direito de acesso à justiça para todos. Nos estados nos quais não havia defensoria pública, os movimentos sociais, sindicatos e grupos de sociedade civil passaram a se organizar para exercer pressão contra os governos, reclamando essa implantação. E talvez mais importante, esse movimento e grupos acompanharam diretamente e, em alguns casos, participaram ativamente da redação dos projetos de lei que estavam sendo apresentados às Assembleias Legislativas estaduais, a fim de criar as defensorias. Além de colaborarem continuamente com a liderança e os membros da defensoria, uma vez que vieram a ser implantados. De acordo com a Constituição Federal, todo indivíduo, brasileiro ou estrangeiro, possui direito fundamental de acesso à justiça, ainda que não tenha condições financeiras de pagar um advogado particular. Nesse caso, o Estado brasileiro tem o dever de garantir assistência jurídica gratuita por meio da Defensoria Pública. Os defensores públicos são profissionais aprovados em concurso público de provas e títulos com pelo menos 2 anos de experiência jurídica. Todo indivíduo que possui uma renda familiar não superior ao limite da isenção de imposto de renda
tem direito a um defensor público. Algumas situações que defensores públicos podem atuar: saúde, representação em caso de necessidade de um remédio negado pelo Estado ou de internação em tratamento em hospital público. Educação, a Defensoria Pública pode promover ações judiciais ou intermediar acordos com o Estado para garantir o acesso à educação a quem necessita. Previdência Social, auxílio para a obtenção de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio maternidade, salário família ou outro benefício previdenciário. Assistência social. Em alguns casos, mesmo os que nunca contribuíram na Previdência Social têm o direito a um benefício assistencial denominado BCP, Benefício de Prestação Contínua. A Defensoria pode atuar nesses casos. Moradia, a Defensoria Pública atuará para garantir ao cidadão de baixa renda familiar o direito à moradia. Liberdade, garantem a todos os acusados em processo criminal a defesa e ao contraditório. Ações coletivas, a Defensoria Pública também pode representar de uma só vez perante o Poder Judiciário ou fora dele um grupo de pessoas que têm interesse comum. FGTS, os defensores públicos também podem atuar para garantir ao trabalhador o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para obtenção e a regularização do CPF perante a Receita Federal e para a garantia dos direitos do consumidor. Abordamos alguns alunos da UFMT para saber a respeito do conhecimento deles sobre o assunto. Você sabe o que é e para que serve a Defensoria Pública? Eu acho que é um setor para defender pessoas que não têm recurso financeiro para contratar um advogado particular. Eu entendo que a Defensoria Pública é um meio da pessoa que não tem recurso para defender os seus direitos de uma forma privada, buscando um advogado e pagando por um advogado, obter os seus direitos por meio de algo que seja público. Se ela não consegue contratar um advogado, ela busca a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública defenda os direitos dela por ela. Não. Tem uma noção, acho que quando a gente comete um crime, um delito, aí a gente busca nossa defesa na Defensoria Pública, né? Tem a privada e a pública que eles oferecem pra gente, e a gente busca os nossos direitos lá, é isso? Não sei. Então, eu acredito que Defensoria Pública seja um órgão para defender, né, no caso, um cidadão. E seria praticamente um cidadão que não tem condições de arcar com um advogado que seja pago, entendeu? Ele não tem condições, então ele recorre à Defensoria Pública para ter essa ajuda. A Defensoria Pública, na minha opinião, serve para defender os direitos das pessoas menos favorecidas, ou seja, das pessoas que não têm condição de pagar por exemplo, uma defensoria particular, um advogado particular. Então, a Defensoria Pública serve para defender as causas dessas pessoas, por exemplo, como divórcio, causa de vizinhos, essas causas pequenas assim, e até causas grandes. A Defensoria Pública, em tese, serve, para minha opinião, serve para isso. Tenho uma pouca vaga noção, não saberia dizer o certo. Ela é para quem não tem condições de um advogado pago, né? E, bom, é isso basicamente. Galera, como vimos, nem todo mundo sabe realmente o certo para que serve e nem como funciona. Então agora vai ter uma entrevista para vocês, esclarecendo um pouco melhor sobre esse assunto com o defensor público. Olá pessoal, estamos aqui na Defensoria Pública com o Dr. Valdenir e vemos fazer esse trabalho para apresentar a você como funciona a Defensoria. E a gente vai fazer uma entrevista breve para poder ter um entendimento do que é uma Defensoria Pública. Eu queria perguntar ao senhor o que é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição criada na Constituição de 88 para assegurar o acesso à justiça às pessoas de baixa renda, né? As pessoas carentes na forma da lei. A Defensoria Pública tem como parâmetro atender a pessoa que tem renda
inferior a 3 salários mínimos, atualmente em torno de R$ 2.900, ou renda familiar inferior a 5 salários mínimos, né, em torno de R$ 4.500. Então essas pessoas necessitando de uma orientação jurídica, necessitando buscar o Poder Judiciário, se fosse buscar orientação junto a um profissional do direito, no caso um advogado, ele teria que pagar honorários, o acesso ao judiciário teria que pagar as custas e, através da Defensoria Pública, ele fica isento do pagamento de honorários e custos judiciais para não prejudicar o sustento da sua pessoa e da sua família. Ok. E o que fazer para ser um defensor público? Tá. Para ser defensor público, inicialmente precisa ser formado em Direito, cursar a faculdade de Direito e depois prestar um concurso, o concurso público de provas e títulos para defensor público. O concurso ele tem em torno de 5 fases. Okay. E quantos casos em média a Defensoria atende mensal? Mensalmente, o Núcleo Civil de Rondonópolis ele recebe aqui a visita em torno de 800 a 900 pessoas mensalmente, né? Vem até a Defensoria em busca de orientação, vem em busca de saber o andamento do seu processo, em busca do agendamento para ser atendido. Então, em torno de 900 pessoas passam pelo Núcleo Civil durante o mês. A Defensoria Pública consegue atender essa demanda? Bom, nós nos esforçamos bastante para dar conta dessa demanda, né? Rondonópolis é uma cidade que está em pleno crescimento, né? Hoje o núcleo civil e também o núcleo criminal ele se compõe de 9 defensores públicos, né? 9 defensores públicos que foram definidos há 5, 6 anos atrás, quando a população de Rondonópolis não chegava a 190 mil habitantes. Hoje Rondonópolis passa de 220 mil habitantes. Ou melhor, a comarca de Rondonópolis compreende também o município de São José do Povo, né? E assim, a gente se esforça ao máximo para dar conta dessa demanda através de 9 defensores públicos atuando em diversas áreas, sendo o núcleo criminal, ele tem 4 defensores atuando na execução penal, que são os presos que já foram condenados, que estão cumprindo pena na Mata Grande ou no presídio feminino, né? E que são assistidos pela Defensoria Pública, que não possuem advogado. Tem mais 2 defensorias que atuam nas varas criminais de feitos gerais, né? Uma defensoria que atua com o Tribunal do Júri e também os crimes de trânsito e tráfico. E aí o núcleo civil, que possui 5 defensores, sendo 2 defensores atuando nas varas de famílias, primeira e segunda vara de família, um defensor atuando nas varas cíveis de feitos gerais, um defensor atuando nas varas de fazenda pública, primeira e segunda vara de fazenda pública, e um defensor que está dando atenção agora para o juizado especial da comarca de Rondonópolis, né? Dentre as ações que mais a demanda maior de serviço e de volume também é na área de família, né? E a gente lida aqui também com outro assunto muito sensível, que são os casos de saúde, né? De urgência, UTI, medicamentos, problema de coração, aqueles casos urgentes que têm risco de morrer, tem uma defensoria que atua nesses casos. Dr. Valdenir, como que as pessoas têm acesso à Defensoria Pública? Bom, ela precisa ter uma necessidade, uma demanda jurídica ou um direito violado. Ela vem até o núcleo da Defensoria Pública em Rondonópolis, ela expõe qual que é o bem jurídico que ela precisa de orientação, precisa ser protegido, e a partir desse instante a gente vai agendar ela para o defensor daquela área e vamos entregar uma relação de documentos relacionados àquele assunto para que ela providencie e traga na data e hora
que foi agendado e será atendido por um defensor público que vai fazer a análise detalhada daquele caso e prestar orientação jurídica e, se for o caso, tomar as providências no âmbito extrajudicial, chamando a outra parte para que venha até a Defensoria Pública no sentido de buscar um entendimento, que é o acordo, né? Ou então, dependendo da situação, já propor de imediato a ação judicial cabível para proteger aquele direito violado. Quantos anos tem a Defensoria Pública no estado de Mato Grosso? A Defensoria Pública ela foi criada na Constituição de 88 e em Mato Grosso ela tem 18 anos. Bom, pessoal, como temos visto no dia de hoje, por causa da tecnologia tem sido avançado, eu queria perguntar ao Dr. Valdenir se houve alguma mudança em questão do processo, porque como podemos ver, eles são divididos naquelas pastas. Houve alguma mudança? Sim. A tecnologia ela foi incorporada ao processo judicial através do sistema chamado processo judicial eletrônico. Aqui em Rondonópolis, especificamente na vara que eu atuo, varas de famílias, foi instalado o processo judicial eletrônico a partir de maio do ano passado. Ou seja, os processos que foram protocolados até meados de maio do ano passado, eles tramitam na forma física, como vocês podem ver aqui, fisicamente. E a partir de meados de maio de 2016, eles passaram a tramitar de forma virtual, de forma eletrônica, ou seja, não há mais papéis, né? Então, documentos são digitalizados, né? E você, junto com a petição inicial, você junta os demais documentos na forma virtual de arquivo, né? Então, hoje o processo você passa a visualizar que cada processo, cada caixinha dessa aqui, ó, é um processo. Aqui eu tenho um processo, né? Nessa tela eu tenho 5 processos, né? E eu visualizo esse processo de forma virtual em qualquer parte do globo terrestre, né? Então aqui eu tenho todos os andamentos e vejo esse processo de forma física, de forma virtual, não precisando mais de contato com papéis. Isso agilizou muito o processo judicial. Só para vocês terem uma ideia, antes eu tinha que fazer uma petição, mandar para a impressora, assinar essa petição, ir até o fórum protocolar, onde o servidor recebe essa petição com os documentos, aí ele registra no protocolo e leva para a vara que foi distribuído o processo. Lá nessa vara ele é autuado, ele recebe esta capa, é etiquetado, né, e vai concluso para o juiz decidir. Isso aqui levava às vezes mais de semana para se ter acesso ao juiz, né? E agora não. Eu, a partir do momento que eu cadastro o processo aqui eletronicamente e assino os documentos e protocolo, ele já vai concluso para o juiz. Por exemplo, esse processo ele foi distribuído, foi protocolado no dia 26 de agosto. No dia 26 de agosto, ele foi distribuído às 15h44. Às 15h44. Nesse mesmo dia, ele já foi concluso para o magistrado na mesma hora, no mesmo minuto, ele foi concluso para o magistrado. Então, assim, ganhou agilidade nos processos de forma assim significativa. A gente agradecer ao Dr. Valdenir por ter nos recebido aqui e nos aprimorar nosso conhecimento, porque isso aqui talvez possa ser a dúvida de muitas pessoas. E como a gente vai estar disponibilizando, pode tirar a dúvida de muitas. Bom, as pessoas que precisarem da Defensoria Pública, na área civil, basta dirigir ao Núcleo Civil de Rondonópolis, que fica aqui no começo da Avenida Goiânia, no número 100, bem próximo da esquina com a Rua Rio Branco. Quem precisar da área criminal, o núcleo criminal fica no antigo prédio da Defensoria, na Avenida
na rua Dom Pedro II, atrás da Igreja Santa Cruz. Olá, vim falar para vocês agora a respeito se há diferença entre a Defensoria Pública Federal e a Defensoria Pública Estadual. Na verdade, a Defensoria Pública é uma só. A Defensoria Pública Estadual atua nas matérias a nível estadual, enquanto a Defensoria Pública Federal atua em causas que caem na esfera federal, como, por exemplo, causas trabalhistas. Outra informação: até 2013, o estado do Amapá, Goiás, Paraná e Santa Catarina não era assistido pela Defensoria Pública. Bom, meu nome é Lucimara e antes de iniciar o trabalho eu nem conhecia o que era defensoria. Após o término do trabalho, hoje eu tenho compreensão do que é defensoria. Eu entendo que é voltada totalmente para pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular e é um serviço muito interessante. Quando a gente foi buscar essa entrevista com o defensor, a gente pôde compreender que esse processo está saindo do manuscrito e indo para a fase tecnológica, ou seja, ele sai do físico, né? Ele agora está num processo mais ágil pela fase tecnológica, então tem toda uma facilidade. Eu entendi que esses processos de defensoria talvez seria um pouco mais demorado, e agora não, eu compreendo que está mais ágil e é mais fácil você chegar a um defensor e conseguir resolver a sua situação. Bom, galera, chegamos ao fim do nosso trabalho e podemos concluir que esse trabalho foi de extrema importância na vida de cada um. Isso porque parte do nosso grupo não conhecia a defensoria e pôde participar da entrevista e entender um pouco melhor o que é a defensoria e para que serve. Agregou muito valor para cada um de nós, até porque a gente pode passar essa informação para frente através desse vídeo. E agora, a Juliana vai falar um pouquinho para a gente aonde se localiza a defensoria, para quem puder querer recorrer. Bom, pessoal, então para quem quiser estar conhecendo melhor esse órgão ou estar recorrendo a ele, tá? A gente vai estar aqui disponibilizando o endereço, então o Núcleo Civil, tá? Ele fica localizado na Avenida Goiânia, número 100, no bairro Jardim Pindorama, logo ali próximo aos Correios. O número para contato é o 3423-7141 ou o 3426-4828. E para quem necessitar do serviço, né, do núcleo criminal, ele fica localizado na rua João 18, esquina com a Dom Pedro II, na quadra 4, lote 1B, no bairro Santa Cruz. E o telefone para contato é o 3423-6825 ou 3423-3620.